Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV, em outros 26 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E também pelo aplicativo tvpassofundo.com.br. Então nós estamos aí à sua disposição. O programa de hoje está começando, recheado de movimentação e novidade. São nossos convidados o Thiago Marques e Silva, Bianca Doria Moraes e João Antônio Vargas Melo. Eles praticam o karatê e são campeões pan-americanos, lá do bairro Záquia, da Academia Seikatsu. E o Atlântico de Passo Fundo está de volta ao campeonato amador. Fundado em 1987, representa a Coab 1. Um abraço para o Sérgio Medeiros, o conhecido no ramo futebolístico como Sérgio Pontes, que é um dos incentivadores do Atlântico, que volta, portanto, para o futebol amador de Passo Fundo. Troféu Pedro Calheirão de Bocha. É campeão União Batutas, vice-campeão o 15 de novembro. A Copa Cidade de Passo Fundo está sendo disputada lá nas quadras da ABB e tem o seu encerramento nos dias 7 e 8 do corrente com a Cesta de Natal. Uma grande festa realmente patrocinada pela Liga Passo Fundense de Bocha, com a participação, lógico, do seu presidente, o Chico da Bocha, o Ivan Dreyer Simões. Sem Benzema, mas com Mbappé, a França vai dando um espetáculo na Copa do Mundo. E nós estamos vivendo em ritmo de Copa do Mundo, com algumas surpresas, isto é verdade. Tomara que não sejam surpreendidos também os nossos representantes, a seleção brasileira comandada pelo Tite. Olha, o pessoal do Grêmio Petrópolis faz bonito em competição estadual e um dos responsáveis pelo andamento do Grêmio Petrópolis, a escola de futebol, de formação de jovens talentos, também estará presente no nosso programa no segundo bloco com o Marco Aurélio, professor Marco Aurélio de Oliveira, o popularmente chamado o Chiru do Planalto. São assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, Carlos Dantas, depois do intervalo, mas eu gostaria que você chamasse o intervalo. Antes de chamar o intervalo, quero ressaltar aqui meus cumprimentos aos convidados e principalmente a diretoria da CDL, do CDL, do Clube de Diretores e Lojistas de Passo Fundo, que no último dia 30 fez aquele tradicional jantar com toda a imprensa de Passo Fundo. E o homenageado foi o JG. O JG, para mim, é aquele exemplo que eu vivo dizendo. Não adianta tu ter graduação, pós-graduação em curso de jornalismo ou principalmente de radialismo se tu não tem o talento. Não adianta tu me apresentar uma carteirinha, sou formado em curso superior. Se tu não me botar 10 mil ouvintes por minuto na minha rádio, não me serve. Por isso que mais vale a prática do que a gramática. Nem tanto, conforme o caso. Como não? Não, essa frase hoje está ultrapassada. Mas eu estou dizendo em termos de talento pessoal, Sr. Jorge. Essa frase está ultrapassada porque fui eu que citei no programa. Não é isso. É que hoje, do jeito que a gente desenvolveu em outras áreas, não é só a prática. Tu tem que ter um conhecimento. Exemplo, o JG sempre levanta às 5 da manhã e antes, quando tinha o programa 7, para ler Folha de São Paulo, Veja, os jornais do Porto Alegre, né? Correio, 0 Hora, na época 0 Hora, mas tudo eletrônico. Ele chegava no programa atualizadíssimo, o que a maioria não faz hoje. A nossa juventude não lê. Por isso, o JG, para mim, eu uso como exemplo um dos maiores talentos do Rádio Gaúcho que a gente tem aqui em Passo Fundo. Justa homenagem ao CDL e bela janta, e muito obrigado pela grande recepção feita por esse clube muito importante na comunidade. Beleza, um abraço para o José Gomes, nosso querido companheiro, que sempre nos assiste, nos prestigia com a assistência deste programa. Ele foi homenageado na Câmara de Vereadores há 15 dias atrás como cidadão passofundense e agora
a justa homenagem, conforme disse o Dantas, mas o Dantas pertence ao SPC. Não tem nada a ver com o Serviço de Proteção ao Crédito. É só para contrariar. Mas nós vamos lá, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Não leve a mal, Dantas, é um prazer nós ilustrarmos o programa na abertura. Tem coisas que não vale a pena discutir. É por isso que eu não discuto. O silêncio é a maior resposta em certos momentos. Eu tinha um amigo meu que dizia o seguinte, e daí, doutor, está trocando uma ideia ali? Diz, não, estou dialogando. Porque ao trocar ideia eu posso sair perdendo. É verdade. Eu penso Thiago Marques e Silva, Bianca e João Antônio praticam o karatê lá na Seikatsu. Isso. Seikatsu. É um prazer tê-lo no nosso programa e divulgar a atividade de vocês junto ao bairro Zac. Um abraço. Um abraço. Nós agradecemos, em nome da Academia Seikatsu do bairro Záquia, a oportunidade de poder participar desse excelente programa, na qual nós sempre podemos acompanhar também, e tanto que foi um ponto de referência para nós, no momento que nós estamos com um trabalho sendo desenvolvido há 1 ano lá no bairro Záquia, trabalhando com crianças, trabalhamos com adolescentes, com adultos, trabalhamos então há 1 ano com karatê, kickboxer e krav maga. Muito bem. Você pratica esse tipo de esporte há muito tempo já. Isso. Tem títulos? Sim, também temos títulos. Eu comecei com 9 anos de idade, treinando karatê na cidade de Juí. Faz tempo, hein? Tempo. E pratiquei outras modalidades, taekwondo, kung fu, kickboxer também. E atualmente estou treinando Krav Maga na Associação Olímpica, né? Na qual está trazendo essa novidade aqui para Passo Fundo. E em aproximadamente 1 ano, tomei uma decisão de de nós abrirmos uma academia lá no bairro José Alexandre Záquia. Já está na tela aí, ó. E que, por a nossa alegria, já tem trazido muitos títulos, muitos, inclusive regional, estadual, nacional e agora
com a Bianca e com o João, eles foram representar a academia no Pan-Americano, na qual tinha 18 países, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina, Uruguai, Venezuela, enfim, a maioria dos países aqui da América, né? E foram muito bem, trazendo a Bianca o título de campeã, né, de uma modalidade de kickboxer, e também o João também sendo o terceiro colocado no kickboxer. Os nossos parabéns aos meninos aí, aos jovens, não é? Jovens talentos. O João Antônio, então, ficou com a terceira colocação e a Bianca, a grande vencedora. Foi uma campeã. Vamos apresentá-la, então. Bianca, o microfone aí, por gentileza. Eu gostaria que você saudasse aos telespectadores, aos moradores lá do seu bairro Záquia, não é? E, logicamente, falasse da sua atividade esportiva. Tá legal? Tudo bom. Bom, tá. É uma história bem linda, né? Eu comecei há 9 meses atrás a esse mundo de luta, karatê e kickbox, e já tivemos grandes resultados. A partir de agora esperamos ter mais ainda, daqui é só para cima, né? E tudo começou com meu irmão, eu sempre digo, ele queria fazer, eu acabei indo também, mas com aquele intuito de só aprender a arte. E no final acabou indo para competições e hoje conseguindo esse título de Pan-Americana. E agora a próxima etapa é conseguir um mundial aí, e isso aí. Muito bem, você tem 15 anos de idade, já tem título e se inspirou em quem para praticar o karatê? Porque nós temos aí uma grande representante nossa, que é a Manuela Espessato, não é? Sim, sim. Antigamente, eu nunca cheguei a acompanhar esse mundo. Eu realmente comecei somente depois que o Thiago abriu a academia lá e que eu comecei a conhecer. A partir dali que eu comecei a me inspirar e querer saber mais sobre isso. Bem, eu quero, antes de mais nada, fazer uma saudação ao Thiago Marques Silva. E antes de continuar com os jovens ali, a minha pergunta: por que tu escolheu logo o Záquia para instalar essa academia em busca de talentos? Bom, o treinamento, eu levei isso para a vida. Eu levei o karatê como se fosse a minha trajetória de vida. O karatê ensina a ter disciplina, o karatê ensina a ter respeito pela hierarquia, ensina a ter responsabilidade, e isso me levou a ter um modo de vida sobre isso. Aí eu também sou pastor evangélico. Comecei uma obra lá no bairro Záquia, depois de um certo período, vi que o bairro estava com bastante pessoas que faziam também esse trabalho social, da igreja e tudo mais. Carente de esporte. Carente de esporte, eu vi a necessidade. Então, claro, tem um trabalho excelente lá no bairro também sobre futebol e tudo mais, mas em específico o karatê eu sabia que eu poderia contribuir mais com o nosso povo lá do bairro. Aí que entra a importância da presença do Estado nos bairros que têm carência de investimento no esporte. Porque tu investindo no esporte, tu não precisa gastar com médico no posto de saúde. Então, hoje Passo Fundo vive um problema seríssimo, não tem um ginásio municipal. Era para ter um ginásio municipal, no mínimo, em cada ponta da cidade e nos bairros mais carentes. Mas a administração pública, não de hoje, de há muito tempo, nunca tiveram essa visão. Porque o esporte, além de tirar da droga, da violência, evita gastar com contratos emergentes com o médico e não vão resolver, porque o problema de saúde nunca vão resolver. Pode complementar. Eu vou lhe dizer que essa semana chegou um rapaz lá para mim, chegou na academia, eu estava com ela aberta, e ele chegou para mim, usuário de droga, muito, muito afetado. Ele olhou para mim e disse assim: eu quero treinar porque eu gostei de ver o jeito que vocês treinam aqui, forte, pesado, e eu queria tanto ter um futuro na minha vida. E por isso que eu vou continuar lá dando aula no bairro Záquia. Né? É um exemplo que o senhor está passando. Isso aí, para ti, valeu o ano, como diz o outro. Valeu todo, né? Valeu todo o projeto. Porque eu tenho mais de 80 crianças. Eu estou aproximadamente 100 pessoas treinando comigo lá.
Nós fomos no campeonato interno da Academia Olímpica, que reuniu 7 academias de toda a região aqui, e nós levamos 35 atletas do bairro Záquia. 35 foram campeões, 35 ganharam medalhas. Ganhamos um troféu, inclusive, que está ali, o troféu maior, né, que o João pudesse levantar para nós ali. Foi uma das maiores equipes que teve lá, então foi a nossa, e nós ganhamos esse grande troféu aí, que foi o primeiro troféu que eu ganhei na academia, né, da Seikatsu. Muito bem, agora eu quero ouvir o João Antônio eu ia também, perguntar para ele, exatamente. Até quero cumprimentar o seu Jorge por ter descoberto esses talentos aí, né? Porque eu, particularmente, não os conhecia. João Antônio, apesar do terceiro lugar, qual a importância de fazer parte de um projeto desse e com futuro? Porque tu tem apenas 15 anos, tu tem todo um futuro pela frente. Prazer falar contigo. Sim. Obrigado pela oportunidade, né? O terceiro lugar é consequência, né? Eu fui, dei o meu melhor, tinha 18 países participando. Então, era para acontecer. E na próxima eu vou trazer o ouro. Muito bem. Eu me preparei da melhor forma que eu pude todos os dias para pegar o terceiro lugar. Você está praticando esse esporte há tempo já ou recém começou? Karatê vai fazer 4 anos que eu pratico. Antes do professor Thiago abrir a academia, eu fiz um tempo num projeto que tinha no bairro Záquia também, com um outro professor. Aí veio a pandemia, aí depois da pandemia eu voltei na Academia Olímpica e com o professor Thiago. Você não tem um porte físico avantajado, né? Você é peso-pena. E isso dá alguma vantagem contra um adversário ou nas apresentações que vocês fazem? Depende da categoria de peso. É por peso, né? É por peso, isso. Peso e idade. Eu luto com quem tem o mesmo peso que eu e o mesmo tamanho. Muito bem. A minha pergunta que eu quero fazer para a Bianca ali, professor, a Bianca é tipo daquele talento aquele brilhante que o senhor achou no meio de um pedregulho? Pelo tempo que ela começou a praticar e hoje, aonde ela já está? Olha, eu vou dizer, eu quero dizer assim, que a Bianca... Tanto ela como... A Bianca e o João são pedras preciosas que a gente encontra. Só que lá no bairro, dos 80 alunos que eu tenho, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá prestigiar a nossa academia, vocês vão ver que todos são talentos. Eles se destacaram por muitos fatos, vontade, querer participar, né? Então, a Bianca é esforçada, lutou em 2 oportunidades, machucada. O João também enfrentando, né? Muitas vezes nós enfrentamos a dificuldade financeira para levar eles no campeonato, mas com apoio, obviamente, da Academia Olímpica, do professor Marcos Cavalheiro, o Cavalheiro Júnior também, que já veio aqui várias oportunidades, que são nossos pontos de inspiração, eles também nos incentivaram a estar lá nesses campeonatos. Então, os dois se destacam na nossa academia por serem crianças valorosas, mas temos muitas preciosidades lá também no bairro. Eu quero saber do colégio, as notas. Para competir, não adianta competir em primeiro lugar e as notas lá embaixo não saber escrever o português depois na hora de assinar um contrato. Uma das exigências que a gente faz, né, e eles têm por prova disso, é que quando eles têm notas ruins no colégio, uma das obrigações dele é ir bem na escola. Porque é o futuro isso, né? É ter o estudo, exato, é ter a educação. A cobrança, né? A cobrança, né? E tanto que para fazer exame de faixa na nossa academia, eles têm que fazer uma série de coisas. Desenho, escrita, fazer um texto, responder algumas perguntas, e os pais também participam, mostrando fotos deles participando da limpeza da casa, arrumando a cama, ajeitando. Disciplina. É o que o karatê e o kickboxer, né? E agora o Krav Maga tratam na família. Algum evento marcado para esse final de ano, Natal, Ano Novo, com a participação dos acadêmicos? Isso. Dia 17 de dezembro, vai ser um sábado, a partir das 19 horas, nós vamos ter um evento lá no bairro Záquia, no ginásio, né, que fica do campo,
campo lá, a gente vai ter uma apresentação com todos os nossos alunos. Então, os nossos 100 alunos vão estar participando lá, apresentando o que eles aprenderam e desenvolveram durante esse ano. Professor, poderia dar o endereço bem certinho, onde é que fica? É na rua Ernesto Fazolo, número 278, lá no bairro Záquia. Fazolo. Isso dia 17, vamos lembrar. Dia 17 vai ser a apresentação no ginásio, né, de esportes lá do bairro. E amanhã também nós vamos estar participando de outras atividades aqui na cidade, vamos estar divulgando também, né, vai ter uma apresentação que nós vamos fazer, mas a gente está sempre participando. E ano que vem, o objetivo que eu queria que a Bianca e o João não falassem ainda, mas que é o nosso objetivo, como nós somos federados pela Federação Gaúcha de Karatê, Confederação Brasileira de Karatê, a Federação Mundial de Karatê e também, pelo mesmo passo, a Federação Rio-Grandense de Muay Thai Kickboxer, a Confederação Brasileira de Kickboxer e também a UACO, que é a mundial, a Bianca e o João, eles conseguiram um índice mundial, estão batalhando para que futuramente eles possam ir para as Olimpíadas. Que beleza, que beleza. Esse intercâmbio, Academia Olímpica e vocês do Seikatsu, tá dando certo? Está dando certo. O mestre Marcos Cavalheiro, né, quinto dan de Karatê e tantos outros títulos que tem, é o nosso professor, meu professor em específico, é um homem que tem uma visão muito boa sobre o esporte, né, nacional e estadual, e a gente sempre está dando certo, é uma parceria que está dando certo e muitas novidades estão por aí por vir ainda também. O Marcos é campeão mundial, né? É campeão mundial. O Marcos Cavalheiro Júnior é o primeiro lugar. Nós estávamos conversando com ele esses dias e vai pendurar por muito tempo. Ele é muito bom mesmo no que ele faz. Professor, que modalidade é essa última luta? Cravo Magá. Cravo Magá. Cravo Magá. Que luta é essa? Qual é essa característica, a origem? Ela é israelense. Do exército israelense. Só podia. Então, para defesa pessoal. Defesa pessoal. Principalmente se eles caem numa guerra, eles estão treinados até para isso. Por isso que o exército israelense é o melhor exército do mundo. Eu vou chegar na Bianca, mais uma vez. Só um pouquinho, deixa ele terminar a lista, Jorge. E aí, como é que funciona? O Cravo Magá é uma defesa pessoal para a cidade. É uma defesa pessoal mesmo. Então, aprende-se como se comportar no momento de ataque, no momento de assalto, no momento de sequestro até mesmo, forma de como se defender de armas e tudo mais nesse sentido. É uma excelente arma e um excelente esporte para quem quer praticar a defesa pessoal. E controle emocional. Controle emocional, com certeza, precisa ter. Bianca, me diga uma coisa. A nível de futuro, você já está estudando, está pensando numa faculdade ou apenas vai se dedicar ao karatê, vai ser uma profissional nesse assunto? Bom, antigamente eu dancei desde os meus 5 anos, eu fazia dança. E esse ano eu acabei largando para focar no karatê e focar nisso. Mas como eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fiz envolveu educação física, futuramente eu pretendo fazer uma faculdade de educação física, me dedicar a isso, mas de qualquer forma acabar seguindo nesse ramo. Vale a mesma pergunta para o jovem João Antônio. E você, João? Eu pretendo seguir na carreira das artes marciais, lutar profissionalmente. Mas eu tenho em mente faculdade de educação física também. Eu gosto. Vamos seguir o exemplo, então, do professor Marco, né? Isso. Bianca, tanto Bianca como o João, aí, depois que vocês entraram para competições e que a coisa ficou séria, que vocês nem esperavam, né? Foram na brincadeira, foram gostando, daqui a um pouco, tem holofotes. O que mudou na vida de vocês? Eu sempre digo que a partir desse ano tudo mudou. Porque eu dançava, eu parei de dançar. Isso era algo que eu fiz a minha vida inteira. Até as pessoas às vezes param e me perguntam: tu parou de dançar? Porque era algo que eu fiz a minha vida inteira. E tudo assim, saúde, peso, condicionamento físico, tudo mudou, até na questão da escola, porque como os campeonatos normalmente são uma semana,
Para mim faltar, as notas têm que estar boas, na escola tem que estar bem. Então, isso teve que melhorar até uma regra do pai e da mãe. Se não estiver bem na escola, acabou. Chega. Então, isso tem que estar... Foi tudo ali muito regradinho, a disciplina, tudo bem. Uma vida dedicada. Ela tem 15 anos, né? Mas tudo bem. Mas se ela dança dentro do... E o João Antônio? É uma vida. Para mim, foi um sonho que eu tô realizando, né? Competir, eu sempre tive vontade. Vamos mostrar essas medalhas. Essas medalhas são conquistadas pelo João Antônio. Você também tem Desse ano. Uma dezena de medalhas aí, não é? Todas conquistadas esse ano. Aproveitando, né, mandando um abraço para os demais alunos da academia. Ô, gurizada, vocês estão assistindo aí, ó. Olha o exemplo aí, ó. Vocês podem chegar lá também. Pode. Basta treinar, disciplina, obediência em casa e com o professor e se cuidar, né? Não dormir tarde, sem ficar em joguinho de computador. Então, aí o resultado. E agora eles estão aqui na televisão. Amanhã pode ser você. Os futuros atletas da academia, para uma inscrição, já que vocês têm o lado social, sim, não é? Procuram através de que endereço? A nossa academia fica na rua Ernesto Fazolo, 278, no bairro Zac, ao lado da igreja Está na católica. tela aí o número do telefone. Isso, esse é o meu telefone. Pode entrar em contato conosco que a gente vai dar maiores informações a todos. Ao lado da igreja católica do bairro Zac. Tá. Eu estou satisfeito. Muito obrigado, professor Tiago. E deixo para que o encerramento seja feito com o Carlos Dantas. Não, só tem que cumprimentar e parabenizar em função do efeito social. Um trabalho desses vale ouro. Então, não podemos ficar esperando pelos outros ou por governantes. Vamos à luta. Parabéns, professor, parabéns à sua igreja lá que teve essa ideia e parabéns para vocês, gurizada. Só não fiquem mascarados lá no bairro Zac, tá? Continuem cumprimentando todo mundo, tá? Não é porque eu sou campeão, não te conheço, tá? Sem balaca. Aquele abraço. Um abraço. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui presente, poder divulgar o nosso trabalho e gostaria de convidar a todos que quiserem conhecer o nosso trabalho social de aparecer na academia e, como a gente diz, Muito bem. Era o que tínhamos neste primeiro bloco do programa de esportes da sua TV Passo Fundo. Depois do intervalo comercial, a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também, além da Claro Net, na Coprel TV,
em outros 26 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Pode também baixar o aplicativo da TV Passo Fundo no seu celular e assistir tranquilamente a nossa programação. Além da programação de esportes, a programação normal da sua TV Passo Fundo. Professor César Roman, do Centro de Formação do Grêmio Esportivo Petrópolis, que é coordenado pelo Marco Aurélio de Oliveira, o Chiru, que está lá no outro lado do vidro, mas que também acompanha os jogadores que estão sendo formados lá no Grêmio Petrópolis e que serão frutos de um breve comentário no nosso programa de hoje. O Álvaro, começando pelo Álvaro da direita para a esquerda, é goleiro pretendido, não é? Pretendido pelo Esporte Clube Passo Fundo, vai ser aproveitado. Me falaram que é um grande pegador de pênalti e você, César, como preparador de goleiros, também vai falar sobre este jovem aí. Lucas, que é zagueiro, o Marcos também zagueiro, e o Vitor, que é meio-campista. Está no meio ali, já formando a ala de meio-campista, não é? Vamos começar com o César. César, como é que você está se sentindo assim, depois desta abertura de espaço, deste primeiro ano de atividades? Boa tarde, Dantas. Boa tarde, seu Jorge. Assim, a gente está muito orgulhoso com essa gurizada aí, que a maioria é aqui de Passo Fundo, que a gente deu a oportunidade para eles aparecerem no cenário do Rio Grande do Sul, até mesmo nacional, porque em janeiro a gente está indo para São Paulo com esses meninos para disputar um campeonato lá que vai ser muito bem visto, vai ter bastante olheiro lá para ver essa gurizada. Então a gente está muito orgulhoso por ser um ano que já tivemos títulos e eles já estão numa final de um estadual sub-20 aí. Muito bem, vocês estão disputando uma Copa importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já estão na final, não é? Ali aparece na tela vocês de joelhos, fazendo aquela concentração para mais uma disputa. Ali tem o 10 seria o Vitor Faco. De costas, o Vitor ali, não é? E o pessoal já entusiasmado, então, com a possibilidade de levar um título para o Grêmio Petrópolis. Quando isso vai acontecer? Na verdade, a gente já teve um título no início do ano, foi a Copa Amaral, com a categoria sub-15 já. Então, já temos uma caminhada bonita aí com a gurizada mais nova. E eles no sub-20, como começou esse ano aí, já estão nessa final, é uma grande final. Foi eliminado o Brasil de Farroupilha, nada menos que o Brasil de Farroupilha. Lá em Farroupilha? Lá em Farroupilha, o time deles, vou exaltar essa conquista deles, porque o time deles não tinha tomado nenhum gol na competição, inclusive saíram invictos, eliminados nos pênaltis, então. E o adversário agora da final? O adversário agora também é o Vidal, de São Sebastião do Caí, que eliminou até o Novo Hamburgo, uma grande equipe do Rio Grande do Sul. Aí. Esse jogo é quando? Esse jogo agora nós faremos o primeiro jogo lá em São Sebastião do Caí no sábado, no domingo, e no outro sábado a final aqui vai ser no Grêmio Petrópolis. Aí. Meus cumprimentos ao César, meus parabéns ao Chiru, porque me lembro que ele veio no início do ano aí divulgar esse trabalho, esse projeto. Espero que senhores aí do Passo Fundo, do Gaúcho, estejam assistindo esse programa ou que estejam indo no campo do Grêmio Petrópolis para ver se tem talento para ser aproveitado. E tem. Não é à toa, embora um parece que já tem um certo convite para participar do Passo Fundo, mas muitos desses talentos que Passo Fundo já revelou, independente dos que a gente já conhece, a gente nem ficou sabendo que saíram direto daqui para outros centros. Essa participação de vocês em janeiro em São Paulo é sensacional, porque eu conheci uma gurizada de Sinop que tinha uma estrutura que nem a de vocês e todos os meses de janeiro eles faziam rifa, vaquinha, enfim, iam fazer amistoso com São Paulo, Vasco, Flamengo e iam como quem não queria nada. Sempre ficava um ou dois da viagem para trás. Um deles que eu conheci se chama Rogério Ceni.
foi por ir, ele era cabeça de área e depois optou para o goleiro. Pois foi para lá, quando fizeram amistoso com os guris da base de São Paulo, foi convidado a ficar e é um dos talentos garimpando. Então, se não é esse trabalho de garimpo, e valorizado aqui pelo professor Jorge, pela imprensa nossa, principalmente esse programa de esportes que valoriza, a gente nunca fica sabendo onde é que vão os jogadores. Queria saber de vocês aí, qual a idade média de vocês aí? Eu tenho 17. Na real, nós três somos 17, o Álvaro é 2003. Me diga uma coisa, o Vitor, vamos começar pelo Vitor. Vocês têm 16, 17 anos de idade e estão disputando contra a categoria sub-20, não é? Isso, mais velhos. Então, precisa dizer mais? Não precisa. Agora, o que falta é o quê? Oportunidade. Vamos parar de receber fitas na mesa do diretor de futebol, que às vezes nem tem. Vamos parar de comer na mão dos empresários. Nós temos muitos talentos no anterior, na nossa várzea e na região de Passo Fundo. Né? O último deles foi o Marquinhos, que saiu daqui e foi campeão brasileiro com o Corinthians. Tá? Então, vocês estão de parabéns. A expectativa de vocês, por exemplo, ser campeão nessa competição que é importante, já dá uma outra mídia e já começa a brilhar a estrela de vocês, né? Porque vocês são jovens talentos. Isso, até porque a gente é mais novo, né? Aí acho que os outros times vão abrir o olho. E daí vão ter atenção mais em cima de nós. Muito bem, nós começamos com o Vitor. O Vitor é meia cancha, né? Isso. Joga pela direita? Central. Qual é a experiência que você tem já como jogador a nível de futuro como jogador profissional? Tipo, os times, assim? Exato. Você já participou de algum time fora do estado, eu não? Já. Mirassol, São Paulo, Grêmio, Inter, Chape e... esses aí. Muito bem. Vamos trocar de entrevistado, então. Chegando no zagueirão aí. Marcos Torres. Marcos, e daí? Eu já fiquei 4 meses no Marcílio Dias, em Santa Catarina. Aí fui pro Concórdia e antes já tinha ido fazer treinos no São Paulo e Curitiba. E agora, o que você está pensando? O que está pensando o Chiru como seu administrador, aí, coordenador, o próprio César? O que você está pensando a nível de futuro? Aí eu penso em dar meu melhor, ganhar essa taça que a gente tem em vista agora. Aí depois ver colher os frutos do que... Você é natural de onde? Sou daqui, Passo Fundo. Passo Fundo. Você também é Passo Fundo? Todos são Passo Fundenses? Não. Com exceção do goleirão ali, então. Álvaro. Passa o microfone para o Álvaro, por favor. O Álvaro é goleiro. É verdade que você é pegador de pênalti mesmo, Álvaro? Isso. É o que dizem, né? É o que dizem por aí. Você não é Passo Fundense? Não, eu sou nascido na Venezuela. Ah, você Nossos irmãos de Venezuela? Isso. E como é que você veio cair na cidade de Passo Fundo? Então, eu vim na verdade, eu vim para o Brasil, lá em Roraima, por causa da situação econômica lá na Venezuela. Sim. Eu morei em Roraima uns 3 anos, onde também passei por vários clubes lá e recentemente eu vim para Passo Fundo, já há um ano aproximadamente, morando aqui em Passo Fundo. E esse interesse do Passo Fundo é a conexão feita pelo professor Marco Aurélio, pelo seu treinador de goleiros, que é o César Román? Isso. Eu tive essa oportunidade por causa dos jogos que a gente fez contra eles. Eu fiz uma boa partida e os professores auxiliaram nessa parte daí. Despertou interesse. Isso. Professor, é impossível que não tenha uma gurizada que não sirva para base ou pelo menos para banco do time do Passo Fundo, pelos jogadores que eles trazem aí. Eles me trazem umas ameba no ataque que não sabe driblar. Zagueiro que não sabe antecipar. Não marca o adversário, não marca a bola, não marca nenhum nem outro quando vem leva uma bola nas costas. É impossível que o Passo Fundo não tenha talento. Olha, vou ser bem sincero, eu sou cria da base aqui do Gaúcho, né? Eu tive 4, 5 anos ali e o Gaúcho foi o último título em 2000
que o professor Marco Aurélio esteve presente e eu estava presente também, aonde o Gaúcho aproveitou em torno de 11 atletas da base. Então, eu acredito que o futebol deve ser começado sim pela base. E hoje eu digo uma coisa, se o Passo Fundo está abrindo os olhos para a base dele, e o próprio Gaúcho também, muito é por causa do Grêmio Petrópolis. Porque onde já se viu, eu, da minha parte, o Grêmio Petrópolis, nós sem estrutura, sem dinheiro, fazendo rifa, fazendo, que nem você falou, buscando recurso aí, R$100 de um, R$100 do outro, aí para nos ajudar com placas publicitárias lá no Grêmio Petrópolis e botar esses meninos na final aí. Então, é um orgulho para mim, para o Marco Aurélio, para o Faco, que está sempre junto conosco ali, com o Everton, que nos ajuda também lá na parte financeira, e em torno de muita gente aí que está em volta, que são os pais desses meninos aí, que acreditam no nosso trabalho. Então, eu fico aí digo para vocês assim, que é difícil, porque a parte financeira aí, que a gente tem pouco apoio aí da comunidade aí. O César Roman tem um emprego federal, né? Você é funcionário dos Correios de Passo Fundo. Dá para sincronizar tudo isso aí? Assim, é que o meu horário, até foi uma situação que eu aceitei, hoje eu faço parte da gestão dos Correios, mas eu trabalho das 2h30 da manhã e até às 11h30 da manhã, então eu consigo à tarde fazer o meu trabalho com os meninos e no caso, não atrapalho no meu serviço. Lá. Maratona, hein? Complicado. É complicado realmente. E voltando ao Álvaro, como é que surgiu esse convite do Passo Fundo para que você vá participar dos treinamentos? Não vai fazer teste, né? Já está praticamente acertado? Seria... Microfone. Só surgiu por causa desse mesmo campeonato que a gente está jogando. Eu fiz 2 partidas contra o Passo Fundo, pude fazer uns bons jogos e juntamente chamar a atenção deles, né? Como é que vocês estão vendo a Copa do Mundo no momento? O que vocês têm aproveitado? O que vocês têm visto? Enfim, a opinião de vocês aí, podem ficar à vontade aí. Começa por ti. Estou assistindo bastante os jogos e curtindo um pouco, né? Algum goleiro te chama atenção? Te chamou atenção? Tem bastante goleiro. Atualmente, para mim, o melhor até agora é o goleiro da Argentina, que tem salvado o time, né, da Argentina. E os goleiros do Brasil, um deles não levou gol, o outro evitou uma goleada, não é? Isso. O que te pareceu, o Emerson? A segurança que eles passam para o time é absurdo, né? Então o goleiro, um bom goleiro, começa um bom time, não é isso? Isso. Continua com uma boa zaga e o ataque tem que fazer o seu trabalho, o seu serviço. Passa para o Lucas aí, que ainda não conversou com ninguém. Lucas, você é zagueirão também? Lateral direito. Lateral direito. Isso. Lateral direito, muito bem. Estamos carentes de lateral direito, até na própria seleção brasileira. Está sem lateral a seleção. Danilo volta, né, para a seleção brasileira, mas é praticamente o Danilo. Porque o Daniel Alves já está ultrapassado, no meu modo de ver, não deu nem para entender o porquê da convocação. Mas a política está sempre presente também no esporte, também no futebol. Fala, Lucas. Bom, eu venho analisando bastante os jogos da Copa, que é um nível muito alto, até mesmo acompanhando meus ídolos, como Afonso Davis, lateral canadense, que é quem eu me inspiro, e espero algum dia poder estar participando também na Copa do Mundo, que é meu maior sonho. Muito bem. Você é natural de? Lateral direito. Natural da onde? Passo Fundo. Você é Passo Fundense. Tudo bem. Vamos voltar aí o meio-campista, não é? Marcos? Vitor, Marcos. A gente vai fazendo aquela confusão aqui, mas aos poucos vamos nos achando, né? Inspirado em quem? Tem bastante. Você vai me falar Neymar, não é? Também. Mas não é toda essa bola. Messi. Também não. Messi. Que não é também toda essa bola. Não. No entender do Dantas, né? Sabe quem? No entender do Dantas. Não, deixa de ser maldoso. No entender do Dantas, o Messi não é bola, o Neymar não é bola. Eles estão na seleção. Não, tô falando sério, não tô brincando. Momentinho. Não, o senhor fala bobagem e depois... Bobagem fala você, meu filho. Então não se meta. Não te meta você. Fique quieto, rapaz. Grave os nomes certos e não faça Neymar não é craque. Quando eu falei que o Messi não é craque? Você... Quando que eu falei? Todo craque que aparece... Apresenta a gravação. Tá, vamos deixar assim. Então não vem querer. Eu tô quieto aqui. Quer ouvir, vai ouvir.
O Neymar, pra mim, não é craque. E tá bichado. E vão botar a jogar e ele vai terminar de estourar. Tá? Já foi bichado pra seleção. 3 bichados. Alex Telles e mais o centroavante, que também já estava bichado. E o Tite não teve cacife de tirar e botar outro. Tá? O alemão cabe nessa seleção do Brasil. De tão ruim que é essa seleção. Bom, agora eu entreguei as fichas, viu? Então tá, é pra entregar mesmo. Entreguei certo. Agora não falar bobagem. Dizer Quem que eu está falar falando que o bobagem? Messi Mas que não é é isso? craque, eu nunca falei isso. Mas Messi é um dos maiores vamos se craques. respeitar, tá? Então Vamos tá. se respeitar, meu Então filho, tá. tá? Então- Pela minha idade, pelo tempo que eu tenho. Então tá, então não fala bobagem. Você me respeita, rapaz. Então não fala bobagem. Não bota Eu não coisa tô, na minha eu não tô boca, aqui, que eu não tô aqui pra discutir com qualquer um. Eu não falei. E você é qualquer um. Não é qualquer um, não. Você é Tá? qualquer um, sim. Tá, acho que entendo. Tá? Recolha-se a sua posição. Então não ponha... Recolha-se a sua posição. Tá? Recolha-se a sua Desculpa aí, posição. presidente, vamos lá, mas a coisa é séria. Nós estamos um grande público, uma grande audiência, e não pode querer ter que botar os outros na fria. Não, o que eu disser, eu assino embaixo. Eu não falei. Então é o que seguinte, Messi o Neymar não joga nada. Eu disse que não é craque. Não estou dizendo que não joga O nada. Neymar não joga nada. Está na seleção brasileira, mas não joga nada. Nos outros lugares Vai deixar o camarada falar ou não vai? Ah, não, mas não é assim. Ganhava Eu não vim aqui para bagunçar o coreto. Então não. Eu não vim aqui para bagunçar o coreto. Então tá, então faz decente o programa. Tá? Faz decente o programa. Stop. Faz pergunta decente para os guris aí. Com a palavra, senhor. Não, eu respeito a sua opinião também, claro. Mas eu acho que, tipo, sem o Neymar, a seleção não pode chegar a lugar nenhum. Com ele vai ser difícil, mas sem ele, eu acho que vai ser impossível. Acho que se a seleção quer chegar em algum lugar, quer ganhar a Copa, acho que tem que ser com ele no time, porque senão... Sim, nesse ponto também concordo. Eu só disse que ele não é craque, Claro, na minha opinião. Para te ver como o nível do futebol brasileiro depende de vocês. A pobreza que chegou. Né? Então depende de você, o futuro são vocês. É isso que eu quero dizer. Agora, dizer que o cara é craque, não é. Ainda, coitado do cara ainda vai machucado. Né? Vai terminar de estourar se jogar forçado, infiltrado. Deixa os rapazes falar um pouco. Os entrevistados não estão falando no programa? Tá bom, pode falar. Não Por tem gentileza. Não, mas eles não estavam trocando ideia. Deixa o rapaz falar, meu filho. Então tá. Eu acho que é isso. E minhas maiores inspirações o Messi, Neymar, eu gosto bastante do estilo de jogo dele também, Felipe Coutinho, esses assim. Muito bem. E o zagueirão aí, que é o Vitor? Não, Marcos. Marcos. Isso. E daí? Minhas maiores inspirações... Qual é a tua opinião a respeito da seleção brasileira, da zaga da seleção brasileira? Eu acho 2 monstros. Thiago Silva e Marquinhos, eu acho que são os melhores que tem na Copa, os 2. Juntamente com o zagueiro da Argentina, Otamendi. Acho que esses 3 são muito bons. Você é calmo assim para falar sempre? Para jogar também? Depende da situação, né? Tem vezes que tem que dar uma chegada. Uma chegada. César, o que te parece a nossa seleção brasileira? O que te parece a Copa do Mundo de um modo geral? As surpresas que estão acontecendo no Campeonato Mundial desse ano, não é? As surpresas que estão aparecendo aí, muitos não esperavam que os africanos fossem se destacar, chegassem a uma oitava de final e tal, mas de repente eles estão lá dando conta do recado, né? Estiveram dando conta do recado. Eu creio assim que, no meu ver, os poucos jogos que eu pude acompanhar, eu creio que temos uma Espanha que vai incomodar bastante, uma Inglaterra, a própria Holanda, então, e o Brasil... Pelo que eu assisti nos jogos que eu acompanhei, achei ela bem abaixo do esperado, né? Creio que somos favoritos até pela tradição do Brasil, mas vai encontrar bastante dificuldades na caminhada dela aí. Há uma crítica da crônica especializada de que o Brasil deveria ter um mínimo de respeito, a seleção brasileira, lógico, um mínimo de respeito para com o torcedor, e escalado o time titular na última partida, quando perdeu para o Senegal. Eu creio que, até pela questão das lesões, o pessoal decidiu poupar para não perder mais jogadores ainda. Creio que já estava classificado. Eu acho que foi acertada a situação, até pelos jogadores que já tinham perdido, poderiam arriscar perder mais gente ainda. Opinião de vocês? Eu acho que foi uma certa decisão. Eu acho que foi certa, pois
a seleção reserva do Brasil é melhor que muitas seleções titulares que tem na Copa, porque todos os jogadores jogam na Europa. Parece que é unanimidade ali, hein? Eu acho que foi uma escolha correta, até porque tudo bem que a Copa do Mundo é a maior competição que pode ser disputada, mas a seleção já estava classificada e o time reserva do Brasil pode dar conta do recado também. E todo mundo sacrificando, crucificando o treinador Tite por ter feito esse trabalho aí de escalar um time reserva, um time opcional. E você, meu caro? Acho correto também por causa do momento, já a seleção estava classificada, achei certo. E até porque, assim, tem treinador de outras equipes reclamando do pouco tempo de recuperação dos jogadores. É uma pressão muito grande psicológica, porque a cobrança é mundial, e os jogadores muitas vezes não têm tempo de... O futebol brasileiro está assim, tu não tem tempo para recuperar, por isso que a Maria está machucada, o futebol mundial. O próprio Neymar saiu machucado de uma leve lesão, mas que na hora que precisou agora sentiu. E os caras chegam nele, porque é um dos mais habilidosos. Concorda, professor? Até porque, assim, eu vou dizer, a seleção brasileira, ele tem, olha só quantas opções ele tem. É o melhor futebol do mundo, cheio de atletas aí, de nível alto. Então, se ele leva 20, 22, ele tem que ter plena confiança em quem está levando. Então, se é para levar para uma Copa do Mundo, não vou usar o fulano que não posso jogar, poxa vida. Ou levar machucado por política interna, aí é sacanagem. Mas aí que eu me refiro. Se você levou 20 atletas, você tem que ter condições de usar ele. Aconteceu para nós uma situação assim, um menino disse, eu não vou jogar, então eu não vou viajar junto porque eu não vou jogar. Porque o menino tinha 15 anos. Aí eu falei para ele, meu filho, tu vai junto comigo, tu vai junto no jogo. Eu tenho um lateral direito no momento jogando. Se esse lateral, ele era lateral direito, se esse lateral não jogar, eu vou botar quem jogar? Eu vou improvisar ou vou botar quem eu tenho no lateral? Eu vou botar quem eu tenho no lateral. Não interessa se você tem 15 anos, se tem 14, tu vai jogar. E ele foi lá, então eu vou viajar. Porque a gente tem custo, às vezes da viagem, porque não temos como bancar tudo. Aí, por causa da questão financeira, o menino estava não querendo viajar. Foi lá, jogou no segundo tempo, o menino tomou o cartão. Eu decidi trocar, porque eu já estava uma situação de expulsão, o professor já estava avisando ele. Troquei, o menino entrou com 15 anos numa partida sub-20, foi muito bem. Olha, essa meninada aí promete realmente, né? Vocês estão com quantos jogadores no plantel atualmente? Em média de 32 atletas do plantel do sub-20 aí. 32. E esses meninos na base de 14, 15, 16, 17 ou não? Temos... Tem alguém já que ultrapassou essa idade? Assim, a grande maioria nossa tem de 15 a 17 anos. Temos o Álvaro, o Léo, que é o último ano de sub-20, e tem mais uns 3 ou 4 que são o primeiro ano de sub-20. Então, a equipe é bem promissora. É uma equipe montada que pode ser em 2, 3 anos, com certeza, se nós conseguirmos manter o projeto, e o nosso objetivo a gente está cedendo, se caso o Álvaro, o pessoal, nós conseguimos deixar no Passo Fundo, se as tratativas ocorrerem, liberar ele sem problema nenhum. Mas nós temos o objetivo também do Grêmio Petrópolis estar disputando o Sub-20 ano que vem, do Gauchão também. O Grêmio Petrópolis, ele é federado? Não, o Grêmio Petrópolis não é federado, a gente depende de parcerias, inclusive... Por isso a parceria, né? Isso, inclusive a gente está à procura de novo, né, que nós tínhamos agora para o Gauchão, nós estávamos com o Inter de Santa Maria, e eles agora vão fazer a base deles mesmo lá em Santa Maria. Mas a gente já está em tratativas com outras equipes, aí está bem adiantado. E de Passo Fundo, ninguém procurou vocês? Apesar que Passo Fundo já tem sua base, né? Pois é. Categoria de base. Até seria interessante, por exemplo, não sei se o Gaúcho vai ir com o Sub-20, porque a nossa Sub-20, bem sincero, tem algumas peças. Está pronta, poucas peças, assim, eu não dou, eu disse para eles, pode ser que um ano em si, esse primeiro ano, a gente venha, porque nós vamos jogar o Gauchão um pouco diferente, a competição é todos do nível do Brasil de Farroupilha para cima, porque esse Brasil de Farroupilha, que a gente teve a honra de batê-los em campo, é um time muito bem estruturado, diga-se de passagem, um time que tem investidor fortíssimo, que trabalham de manhã e tarde, 2 turnos na categoria Sub-20, tem atletas até recebendo dentro do clube na categoria Sub-20 ali, e atletas que têm passagem nacional, como o próprio goleiro, que era do Fluminense, e olha, é uma equipe muito bem estruturada lá. Bom, Pelé, que é uma raridade, logicamente, né, que está enfrentando um problema de saúde aí, talvez nos deixe, mas nós estamos orando por ele, realmente. O Pelé, com 17 anos, foi campeão mundial de futebol.
Então não tem essa história, é menino, 16, 17, 18 anos. Hoje, com 17, 18 anos, tranquilamente tem condições de enfrentar os maiores problemas e os melhores adversários. Você não acha? Concordo plenamente. Então, assim, vai de tudo você fazer uma estrutura dentro do time, que dá suporte para esses meninos, por exemplo. Faz uma espinha dorsal, normalmente, que o pessoal usa forte, com pessoas os mais rodados, com mais técnica, mais conhecimento, mais rodagem no futebol, né? Aí você começa a acrescentar 1 ou 2 meninos. Que é aí que vai sair, acredito eu, de repente uma joia rara aí de Passo Fundo, de região aí, pode sair. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo ao César Román, a esses meninos aí, o Álvaro, o Lucas, o Marcos e o Vitor, não é? E que vocês sejam felizes realmente, tenham sucesso a nível de futuro. Obrigado a você, obrigado, Dantas. Eu só quero parabenizar mais uma vez esse belo trabalho de garimpar talentos. Assim como a gente falou antes sobre o kickbox lá do bairro de Passo Fundo, o futebol também já faz esse trabalho, é cultural há muito tempo. Parabéns pelo belo trabalho de vocês. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. A gente volta, com certeza. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.